Paz do Senhor Jesus, querido, que alegria estar mais um dia contigo para juntos sermos edificados, sermos edificados pela palavra de Deus, amém? Eu quero convidar você a ir mandar aviãozinho para convidar mais pessoas para entrar na nossa live e também serem abençoadas, amém? Quero ler um texto maravilhoso aqui do livro de Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio, capítulo 28. Nós vamos aprender algumas verdades aqui da palavra de Deus. Você que está ouvindo também essa mensagem pelo nosso canal do YouTube, encaminha para outras pessoas também, para que elas sejam também edificadas e abençoadas, amém? Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 diz assim: o Senhor, ele fala aqui ao seu povo, o povo de Israel, e ele traz promessas, porém ele traz algumas observações anteriormente. Ele diz aqui: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão também abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros dos cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Versículo 7. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho, e por 7 fugirão. Só até aqui. Esse é um texto poderoso, esse texto de Deuteronômio capítulo 28. Quando nós lemos o texto, você vê o quanto de bênçãos Deus ele tem para aqueles que decidem obedecer ao Senhor. E querido, apesar dessa orientação ter sido para o povo de Israel, mas isso também se aplica às nossas vidas. E o que me chama a atenção é a forma que Deus ele dá a condição. Porque para conquistar as bênçãos, Deus ele dá uma condição. Ou ele deixa várias condições para que o povo pudesse receber. Não estava ligado apenas a uma fé de que eles acreditavam que Deus era poderoso para isso, mas estava ligado também a uma obediência ao Senhor. E observe o que diz no versículo 1, a primeira frase que diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor. Me chamou a atenção essa palavra, fielmente. Deus ele não queria que o seu povo o servisse de qualquer jeito. Não. Deus ele não queria que o seu povo lhe servisse de vez em quando. Não. Deus ele não queria que o seu povo lhe servisse, ou que fossem, melhor dizendo aqui, fiéis ao Senhor pela metade. Não, mas o texto diz: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor. O que Deus ele pede aqui é uma qualidade na nossa vida espiritual. O que Deus ele pede aqui é algo que está ligada à fidelidade. Uma obediência fiel. Uma obediência nos mínimos detalhes. E é isso que Deus ele espera de mim. E é isso que Deus ele espera de você. Será que temos vivido uma vida religiosa um tanto quanto negligente? Será que temos vivido uma vida religiosa com um percentual baixo? Será que temos servido a Deus 10%? Será que temos sido fiéis ao Senhor 15%? 30%, 40%, 50%? Qual é o teu grau de fidelidade ao Senhor? De obediência a Deus? E Deus ele disse: olha, eu vou abençoar vocês, nação de Israel, mas vocês precisam me obedecer fielmente. E esse fielmente, querido, vai
além do ambiente religioso a qual nós vivemos, que é a igreja do Senhor. Uma obediência a Deus fielmente é algo que é colocado em prática no nosso dia a dia. É algo que nós nos esforçamos para agradar ao Senhor, independente do lugar onde nós estejamos. Então, querido, que possamos voltar para o Senhor e entendermos que nós temos que ser obedientes nos mínimos detalhes. Deus, ele não quer apenas religiosos. Não. Jesus, quando ele veio para resgatar, ele encontrou muita dificuldade, principalmente com os religiosos. Muitos fariseus, saduceus, chefes de sinagoga, sacerdotes não acreditaram em Jesus. Eles estavam presos nas suas religiões. Eles eram muito presos às normas, aos costumes da lei. E quando Jesus chega para anunciar, eles encontraram dificuldade, porque eles não queriam acreditar em Jesus. Bem verdade que o Senhor é um Deus cheio de graça e de bondade e de misericórdia. E que encontramos nele sempre perdão e amor nele. Mas o Senhor, ele espera de mim e de você que possamos ser fiéis, obedientes, fielmente ao Senhor. É por isso que o texto, o Senhor deixou bem claro: se vocês me obedecerem fielmente e se seguirem cuidadosamente todos os meus mandamentos. Querido, bem verdade é que a obediência ao Senhor fielmente está ligado a uma vida que agrada a Deus. Está ligado a uma vida que vai se preocupar em agradar ou não o Senhor. Uma vez uma certa pessoa perguntou e disse: olha, a Bíblia não fala que é pecado usar maconha. Algumas coisas, querido, não precisaria estar escrito. Mas a Bíblia diz que ai daquele que destruir o templo do Senhor, que é o nosso corpo. Por isso que a pessoa que se droga, que destrói o seu corpo, ela vai ter que prestar conta a Deus. E é pecado. Uma vida que quer agradar fielmente ao Senhor é uma vida que ela vai se preocupar em satisfazer o Senhor. É alguém que vai entender: isso eu não posso, porque não vai agradar ao meu Deus. Mesmo que esteja diante dos olhos das pessoas a qual nós amamos. Mesmo que esteja diante dos olhos dos nossos irmãos na fé, dos nossos líderes espirituais. Mas seja decidido: onde você estiver, procure agradar ao Senhor. E continuando aqui, diz também que para sermos cuidadosamente, para seguir cuidadosamente todos os seus mandamentos. A palavra de Deus que é ensinada para nós, ela não deve gerar para nós apenas uma fonte de conhecimento, ao ponto de nos tornarmos altamente conhecedores das Escrituras Sagradas. Deus, ele não precisa de enciclopédias ambulantes. Você não é um dicionário bíblico ambulante. O que você aprende, você precisa ter muito cuidado para colocar em prática na sua vida. Uma vez eu evangelizando uma pessoa da minha família, falando do amor de Cristo para ela, e aí eu estava numa reunião de família, festa de família, de final de ano, e aí ele chega lá e ele me convida para beber. Ele pega um copo, me entrega e diz: trouxe para você. Eu disse: infelizmente, para o caminho a qual você está me chamando, eu já saí dele. E aí nós tivemos um momento ali de conversar um pouco sobre a palavra de Deus. E eu fiz um convite para ele ir à igreja um dia ouvir a palavra. E ele me disse algo interessante. Ele disse: sabe por que, Cleito, que eu não vou na igreja? Aí eu disse: por quê? Aí ele disse: porque
Se eu for, serei altamente conhecedor da verdade. E aí, se eu for conhecedor da verdade, eu teria um peso na minha consciência em fazer as mesmas coisas que eu faço hoje. E eu tenho medo de ir e de saber que isso é a verdade e isso mudar a minha vida. Tem pessoas que têm medo da transformação, da mudança, de ter um encontro com Deus. Porque aquele que tem um encontro com Deus, ele tem a oportunidade de mudar a sua vida. E como é bom quando nós adquirimos o conhecimento. Porque o conhecimento, ele liberta. Isso é verdade. Muitos escritores já falaram sobre isso. O próprio Jesus, ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Infelizmente, há pessoas que ainda relutam para ter o conhecimento da verdade. Infelizmente, há muitas pessoas que não querem ouvir sobre a verdade. E aí, cumpre-se o que Jesus ele disse, que a luz, ela incomoda as trevas. O Evangelho, ele é luz. Quando nós ouvimos a palavra ela penetra no nosso íntimo e ela nos desnuda. E quando estamos diante de Deus, não temos como esconder os nossos pecados e as nossas falhas. E o bom é que esse Deus, quando estamos diante dele, ele quer que possamos confessar os nossos pecados para recebermos perdão. Querido, nós temos tido uma oportunidade maravilhosa de agradar o Senhor aqui nessa terra, de sermos fiéis, de seguirmos fielmente a Ele. Então nós precisamos analisar nossa própria vida espiritual. O ser humano, ele é muito falho, porque ele acha muito fácil analisar o outro, julgar o outro, analisar a vida do outro. Mas é importante nós analisarmos a nossa própria vida. Que vida espiritual eu tenho levado? Será que eu tenho agradado ao Senhor ou não? Será que eu tenho sido mais ou menos? Será que eu sirvo apenas 10%? 20, 30, 40, 50, 60? Mude o nível. Alcance um grau maior. Cresça mais, porque é isso que Deus ele espera de mim e de você. Deus ele prometeu tantas bênçãos para o seu povo, mas ele deixou bem claro essas condições. Ele disse: se vocês fielmente obedecerem ao Senhor, seu Deus, e se seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje eu lhes dou, aí sim as bênçãos viriam sobre eles. Então, querido, nada melhor do que agradar ao Senhor. E isso não pode ser levado de uma forma relapso. Não pode ser encarada de uma forma relaxada. Há um texto que fala que Davi foi pegar a arca de Deus. E ele pegou a arca de Deus e ele colocou em cima de um carro de bois. E Davi, ele levou aquela arca em cima de um carro de boi, chamou todo o povo de Israel, os levitas. Davi ia cantando, louvando, dançando na presença de Deus. E a Bíblia diz que os bois tombaram, a carroça tombou numa pedra. E a arca ia cair. A arca era um elemento, uma caixa de madeira revestida de acácia, revestida de ouro. Dentro da arca tinha as tábuas de Moisés. Dentro da arca havia a bacia que havia pego o maná. E a Bíblia diz que por cima da arca havia uma tampa que chamava propiciatório, onde Deus descia ali com uma nuvem chamada Shekinah. Era algo sagrado para o povo de Israel. E a Bíblia diz que quando a carroça tombou, um homem chamado Uzá foi pegar na arca para que ela não caísse. E a Bíblia diz que Uzá foi fulminado, foi morto. E
por que aquilo aconteceu? Porque havia uma irreverência à arca do Senhor. Na lei estava muito claro que a arca não deveria ser levada daquela forma. A arca deveria ser levada por os levitas. Havia argolas, varais que passavam entre as argolas e eles deveriam levar nos ombros. Mas Davi, naquele dia, ele quis fazer do seu jeito. Ele não foi cuidadoso quanto às orientações da palavra. E ele achou que ele poderia fazer daquele jeito e não teria problema nenhum. E por ele ter feito aquilo, um homem perdeu a sua vida. Então, querido, nós precisamos ser mais cuidadosos no que se refere à palavra de Deus. Aquilo que Deus ele tem nos ensinado. Nós precisamos ser mais cuidadosos no que se refere ao amor ao Senhor, ao zelo pela sua palavra e à obediência a Ele em todos os lugares. A nossa fé, assim como a nossa fé, ela é provada mediante as circunstâncias, as adversidades, também a nossa vida com Deus e a nossa fidelidade, ela é provada em vários momentos da nossa vida. Então, o que você tem aprendido nesses muitos dias de ensino, põe em prática. Aquilo que você tem aprendido, vá colocando em prática. Compare com a sua vida. Veja o que você precisa abandonar e abandone. Veja o que você precisa renunciar e renuncie. E agradando ao Senhor e vivendo uma vida de obediência a Ele, obedecendo fielmente e seguindo cuidadosamente, aí você vai poder desfrutar de muitas bênçãos de Deus na sua vida. É chegado o tempo. É chegado o tempo para vivermos uma vida de obediência e de seguir cuidadosamente a palavra de Deus. Não podemos mais brincar. Chega o tempo de brincar de ser crente. Chega o tempo de brincar de ser religioso. Que encerre o tempo de buscar a Deus apenas nos momentos difíceis. Porque assim como Deus prometeu àquele povo, serve também para nós. E aí a Bíblia diz que todas as bênçãos nos seguirão. Elas irão até nós. Porque Deus ele abençoa aqueles que são fiéis a Ele. Deus abençoa. A bênção vai chegar. Se você está esperando, a bênção vai chegar. No momento certo, no momento oportuno, a bênção de Deus ela vai chegar. Então possamos ter um nível espiritual agora diferente. De uma vida que agrade a Deus. Não estou falando de ser um religioso chato, de querer condenar todo mundo. Não é isso que eu estou falando. Porque aquele que teme a Deus, ele vai ensinar as pessoas com amor a palavra. Amém? Então seja cuidadoso e seja fielmente obediente ao Senhor. E Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Cristo Jesus.